O tema desse capítulo é ler e se encantar. A leitura, ela é uma prática, é como se você fizesse um exercício físico. Então, para você aprender e gostar de ler, você tem que ler, né? Então, que estratégia que a gente pode ter para aprender a ler? Ler é um exercício da imaginação. Quando você está lendo, principalmente livros que não têm quase figuras, que é essa idade de vocês, onde não existem livros com tantas figuras, você tem que exercitar a sua imaginação. Vocês estão acostumados a ter tudo muito pronto, porque na internet você acha muitas imagens, vocês gostam de assistir vídeos e isso está pronto para você. A leitura é diferente, a leitura ela tem lá as características dos personagens, físicas e psicológicas, e você faz a construção desse personagem dentro da sua imaginação. Para você gostar de ler, você tem que exercitar isso. Cada pessoa tem um tipo de leitura que gosta mais. Alguns gostam mais de romance, outros de aventura, outros vão gostar de poemas, outros gostam mesmo de ler notícias e assim vai. Você tem que achar o tema que você mais gosta. Eu acho que a gente adquire o desejo e o gosto pela leitura quando você começa a ler muito. Uma boa dica é você ler livros que são consagrados, que muitas pessoas leram, que são obras-primas mundiais, né? Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha, que era diretora da escola que eu estudava, e ela tinha muito na casa dela aqueles livrinhos, não sei se vocês já viram, Júlia, Bianca, Sabrina, que ela lia. E aquele livro não é considerado um bom livro de leitura, porque ele tem erros de português e a construção da narrativa é muito simples. Mas eu comecei a ter curiosidade e aprender a ler nesses livros. Eu lia muito gibi, porque eu tenho uma tia que é professora de português e ela sempre me dava muito gibi. Então eu lia muito gibi da Mônica, eu tinha uma caixinha cheia. Mas eu passei a aprender a ler livros com esses livros. E desses livros eu passei então a ler livros como A Ilha Perdida, Éramos Seis, e assim vai, que essa coleção da Vagalume era uma coleção muito falada na minha época, né? Então eu li quase todos. Mas a leitura é uma coisa que você só vai conseguir ter esse hábito se você praticar. Eu sempre gostei de ler, não sei se é porque eu gosto de ficar quietinha no meu canto lá, e eu gosto de ler, até hoje eu gosto de ler. Às vezes eu pego um livro e leio em 2, 3 dias, né? A leitura é uma construção, então você começa de livros simples para livros mais elaborados. Hoje em dia existem muitos livros que são adaptados para a idade de vocês, né? Mas a história, né, vai conservar os momentos principais, os fatos principais. Então, vocês têm ali, nesse capítulo, um poema que é do Luiz Vaz de Camões. O nosso gênero textual nesse capítulo é poema. O Luiz Vaz de Camões é um poeta português que, coitado, não viveu nem um pouco da sua fama durante a sua vida. Ele não vai desfrutar dessa fama em nenhum momento da vida dele. Ele foi lutar pelo país dele e conquistar terras e tudo mais. Portugal vivia um momento de muita ascensão, né? Inclusive conquistou o Brasil. E o Luiz Vaz de Camões, ele foi um dos soldados que participaram dessas conquistas. Quando ele vai para a sua primeira viagem, para a sua primeira conquista, ele deixa uma namorada em casa, prometida para casar assim que ele voltasse. E esse poema que a gente vai ler é um poema que dizem que ele fez para ela, né? Provavelmente deve ter feito. O Luiz Vaz de Camões, durante uma dessas viagens que ele fez de navio,
vocês têm que pensar que na época que ele viveu, ele é de 1800, era uma época muito difícil, né? As navegações eram muito rudimentares e as pessoas morriam mesmo. Quando se viajava para outros lugares, não se sabia se as pessoas voltariam, né? E é o caso dele. O que que aconteceu? Durante uma das viagens que ele fez, ele perdeu um olho, ficou muito doente e demorou muito para voltar. Quando ele volta, essa namorada que era prometida para ele se casou com o irmão dele. E isso deixou o Luiz Vaz de Camões muito triste, porque ele amava essa moça, né? E dizem que esse poema que a gente vai ler, ele fez para ela. Não sei se é verdade, né? Mas é um poema que fala de amor de um jeito muito lindo. Eu amo esse poema. É um soneto, né? E por que ele é um soneto? Porque ele tem 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, né? Esse poema aqui, ele foi citado numa música do Legião Urbana, né? Se vocês não conhecem essa banda, é uma banda da minha época, muito famosa, fez muito sucesso, e ele cita um dos versos lá na música dele. Então olha lá, na página 60, né? Antes de eu ler o poema, deixa eu falar mais uma coisa sobre o Luiz Vaz de Camões. Camões, ele vai ser um poeta português reconhecido só depois da sua morte, porque ele escreveu uma epopeia, Os Lusíadas. O que é uma epopeia? É uma história contando os feitos do povo português, as conquistas do povo português. E essa epopeia se chama Os Lusíadas. Então, depois, o rei reconhece todo o empenho que ele teve em escrever essa obra, que durou muitos anos, e o quanto foi importante essa obra. Lá nessa obra, ele conta a história dos heróis portugueses, das conquistas do povo de Portugal. E é uma epopeia muito respeitada no meio literário. Por isso ele é um dos nomes mais respeitados na literatura mundial, tá? Ele se tornou famoso e teve fama mundial por causa da epopeia Os Lusíadas, ok? Então vamos ler o poema? O poema está lá na página 60, tá? Página 60. Então o poema é um soneto e começa lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, gente, ele fala sobre um sentimento que todo mundo ou já sentiu ou vai sentir alguma vez na vida, que é o amor, né? É muito lindo esses versos, ele é muito profundo e ele fala de um jeito muito poético, né? Pensem nesse homem lá em 1800 falando sobre o amor. Essas palavras dele ainda são muito atuais, né? E é por isso que ele é um poeta tão respeitado. Ele fez vários sonetos, não só esse, né? Outros sonetos, mas a obra principal dele, não se esqueçam, é a epopeia Os Lusíadas. Respondam então as questões de interpretação. As questões de interpretação sobre esse poema estão lá na página 61, 62 e 63, ok? E ainda tem a 64.
ele vai fazer algumas perguntas ali sobre o soneto, né? Eu já falei para vocês qual que é a principal característica do soneto. Ele vai ter uma estrutura fixa, ele tem duas estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Lembrem-se que estrofe é um conjunto de versos. Cada linha do poema é um verso, ok? Ele vai fazer perguntas sobre isso, tá? Para você responder. Sobre o autor, tem alguma coisa escrito ali, depois ele vai perguntar sobre isso. A questão de estrofe, verso e rima, vocês já aprenderam no passado, ok? Qualquer coisa é só me chamar e perguntar, tá bom?